Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém? Duas vezes, como faz minha pastora, já peguei até o costume. Abra sua Bíblia, por gentileza, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder, mais uma vez, estar pregando a sua palavra, que sempre é uma grande responsabilidade. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Como diz o meu amigo Edmilson, lá da Assembleia, quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem ainda não achou, você vai também, fica tranquilo. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos ler até o 23. Diz assim o texto: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você pode glorificar a Deus por essa palavra poderosa. Estenda suas mãos para cá, me abençoe em nome de Jesus. Pai, eu te peço, por tua infinita misericórdia, que o Senhor me use mais uma vez para falar com o teu povo através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que entre a boca de quem fala, o coração de quem ouve, e seja o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai amado, que a porta do nosso coração esteja aberta para que essa palavra aqui raízes e dê frutos, e frutos dignos de justiça. Amém? Irmãos, é um texto maravilhoso. Talvez Hebreus, das cartas, eu não vou falar paulinas porque ninguém sabe quem foi o escritor de Hebreus, mas das cartas do Novo Testamento, eu acho que Hebreus é uma das que eu mais gosto, porque é a carta que mais tem revelação do céu, que traz simbolismo, traz tantas coisas lindas que até hoje nós temos dificuldade de entender. E Deus colocou essa palavra no meu coração para falar acerca do novo e vivo caminho. Nós pregamos e cantamos sobre o novo e vivo caminho sempre, né? Tem até várias canções sobre esse tema. E sabemos que existe um novo e vivo caminho. Você crê nisso? Diga amém. Porém, o que Deus colocou no meu coração é para nós juntos entendermos como que Deus inaugurou esse novo e vivo caminho, para quê, quando, como é que aconteceu isso. Porque parece que a ideia que nós temos é que só existe um caminho que foi aberto quando o véu se rasgou, e é um simbolismo com a carne dele na cruz, mas existe um processo espiritual que foi feito para que nós pudéssemos agora adentrar nesse novo e vivo caminho, e chegar até o lugar santíssimo, a presença de Deus. E para nós entendermos isso, o capítulo 9 e o capítulo 10, eles trabalham em conjunto, então eu peço que você volte um pouco aí a sua Bíblia no capítulo 9, vamos ler alguns textos. Eu queria pedir para alguém deixar o microfone com o pastor Mário, que eu vou precisar da sua ajuda, pastor. Amém? Deixa o microfone com o pastor Mário, porque vão citar algumas referências, então para eu não ter que ficar, o Senhor me ajuda nas leituras. No capítulo 9, você está comigo? Diga amém. No capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim, o escritor está fazendo um retrato do santuário, do templo. Ele vai fazer algumas conexões do santuário terrestre com o santuário espiritual. Olha o que diz o texto, no versículo 6 do capítulo 9. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Versículo 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo.
Versículo 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que o escritor está fazendo aqui é uma conexão. Repita comigo, uma conexão. Uma conexão de quando os sacerdotes arônicos, que foram estabelecidos através do sacerdócio de Arão, eles entravam no templo, eles tinham alguns serviços a fazer. Nós já falamos em outras oportunidades aqui. Dentre esses serviços, os principais eram na festa de Yom Kippur, que acontecia em cerca de setembro e outubro. Ele entrava uma vez no lugar santíssimo, com o sangue do animal que ele sacrificou no altar de holocausto, e oferecia sacrifício por ele e por toda a nação. E diariamente existiam vários outros sacrifícios, que era para expiar os pecados individuais do povo. Então, esses sacrifícios não eram necessários ser levados até o lugar santíssimo, até a Arca da Aliança. Então, esse trabalho era feito diariamente até o lugar santo. E esses sacerdotes, eles tinham que fazer isso diariamente, todo dia. Então, todo dia morria animal, era sacrificado animal em Israel. Todo dia, durante todo o dia. E o que o escritor de Hebreus está fazendo é uma conexão entre o que esses sacerdotes faziam, que era temporário, e o que Cristo veio fazer, o que Cristo fez. E ele está falando que o que esses homens faziam, esses sacerdotes faziam, eles só conseguiam amenizar o problema do povo. Era uma cobertura que trazia sobre o pecado do povo. O pecado do povo não era tirado. E quando ele vai falar de Cristo, no versículo 11 ele fala: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Observe que existe a diferença do sumo sacerdócio de Cristo para o sumo sacerdócio de Arão. Arão era sumo sacerdote, porém, através da lei levítica. A lei levítica era que somente a tribo de Levi poderia exercer o sacerdócio, sim ou não? Sim ou não? Eu preciso que você caminhe comigo, porque é uma mensagem um pouco complexa até a gente conseguir chegar onde Deus colocou no meu coração. Só que Cristo é da tribo de? Então, por lei, ele não tinha o direito de exercer o sacerdócio, porque era só da tribo de Levi. Por isso que ainda em Hebreus vai falar que Cristo, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque aparece quando ainda não tem tribo, não tem divisão de tribo. E ele já era sacerdote. Ele oferecia sacrifício. Naquela época, os homens, como Abraão, ofereciam sacrifício e não era sacerdote. Então Cristo, ele não veio para cumprir o sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico é limitado. O sacerdócio levítico é limitado porque Arão, que era o sumo sacerdote, não era Moisés, não conseguia alcançar o nível de intimidade que Moisés alcançava. Quem era responsável por todo esse processo de sumo sacerdócio era Arão. Porém, Arão não adentrava no lugar santíssimo como Moisés adentrava. Porque Moisés é um tipo de Cristo, amém? Um dos mais perfeitos tipos de Cristo. E Moisés vem mostrar que o relacionamento com Deus, desde aquela época da lei, não estava limitado à lei. Não estava limitado a ordenanças. O que Deus sempre quis foi ter relacionamento íntimo com o seu povo. Quando ele pede para que Moisés suba no monte, prepare o povo durante 3 dias, em Êxodo 19, ele fala assim: prepara o povo, e no terceiro dia vai subir todo mundo no monte. Quando Deus vem na nuvem, no último dia, no terceiro dia, raio, trovão, relâmpago, uma nuvem espessa de glória, e Deus começa a descer no monte, o povo fica com medo. O povo fala: Moisés, vai tu, nós não vamos. Fala tu com Deus, Moisés, nós não iremos falar. Então, a partir daí, quando Moisés desce, entrega as leis, que começa essa divisão de tribo, de sacerdócio. Mas o que Deus sempre quis, e é o que vai acontecer, como é que diz Apocalipse, que ele vai constituir reis e sacerdotes,
é que exista uma tribo sacerdotal, um reino sacerdotal, não uma tribo limitada como era a tribo de Levi. Então, o que ele quer é que todos nós sejamos sacerdotes. Por isso que Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque eu não preciso mais que um sacerdote venha aí, ofereça sacrifício por mim, porque quando Jesus morre, ele estabelece que nós também agora temos livre acesso. Então ele está fazendo uma comparação, uma conexão entre esses dois tipos de sacerdócio, entre esses dois tipos de templo. Porém, o templo que ele está atrelando a Jesus não é o templo físico. Olha o que ele diz no versículo 11: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Tudo que existe na terra, e isso é um modelo que você tem que adotar para ler a Bíblia, é uma cópia do que existe no céu. Tudo. Se existe um jardim na terra, é porque já existiu um jardim no céu. Um templo na terra, já existiu um templo no céu. O pastor pregou sobre isso por esses dias, que tudo era sombra, até Jesus vir e materializar. Porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é a luz. E onde tem luz, a sombra não pode existir. Então, onde Jesus chega, a luz dele ultrapassa qualquer sombra. Então, não existe nem sombra, nem variação nele, é o que diz o texto. Então, esse tabernáculo não é o tabernáculo que Moisés construiu, que Salomão construiu, que o rei Herodes reconstruiu, não é. É o tabernáculo celestial. É esse tabernáculo que o escritor aos Hebreus está querendo dizer que Jesus entrou e não precisou oferecer sangue de bode, nem sangue de carneiros, nem sangue de bezerros. Ele ofereceu o seu próprio sangue, e ele não precisou fazer isso diversas vezes. Ele entrou uma única vez e ofereceu um único sacrifício, efetuando uma eterna redenção. Você está comigo? Diga amém. Eu vou tentar ser o mais simples possível para a gente conseguir caminhar, entendendo passo a passo, de como que foi esse processo. Então, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros, ele é o maior sumo sacerdote. Aí, continuando o texto, no versículo 22 do capítulo 9 ainda, olha o que diz o texto: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sangue, ele é algo importantíssimo durante toda a história da Bíblia, porque é ele que vai ser o objeto que irá proporcionar a redenção. Então, para ter redenção, precisa de sangue. O sangue precisa ser derramado, e esse sangue tem que ser um sangue inocente. E essa história do sangue não começa em Moisés, em Arão, desde a criação do mundo. Quando o homem peca, Deus oferece ele oferece o primeiro sacrifício, que é matar um animal, provavelmente um carneiro ou um cordeiro, tirar a pele do animal para cobrir Adão e Eva, que agora se achavam nus. Então, houve derramamento de sangue. Quando Abel morre, houve derramamento de sangue. Quando o povo tinha os seus pecados cobertos, tinha que haver derramamento de sangue. Então, o sangue é algo importantíssimo durante toda a história da humanidade. Jesus precisava cumprir a lei e também oferecer o sangue. Aí no versículo 23 diz o seguinte: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, olha só, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homem, ele entrou no verdadeiro céu. Então eu quero que você vá ouvindo a mensagem e desenhando a cena na sua cabeça. O texto vai ficar muito mais claro quando você fizer isso. Desenhando essa cena na sua cabeça, de como Cristo adentrou no santuário, no céu, para se oferecer o seu sangue em prol da nossa remissão. Então ele entrou no santuário com sangue para oferecer a oferta para o Pai, para Deus. Olha agora comigo no capítulo 10. Feita essa pequena introdução,
Agora vai comigo para o capítulo 10, a partir do versículo 1. O escritor vai começar agora a caminhar um pouco mais profundo de como que foi esse processo de Jesus abrindo esse caminho. Versículo 1 diz o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. O que o escritor está falando é o seguinte: o sacrifício que esses homens ofereciam não tinham poder de purificar por completo eles, porque senão eles não precisavam oferecer outras vezes. Então era um processo contínuo, porque era algo momentâneo que trazia aquela purificação, e eles continuavam com a consciência do pecado. Olha o 3: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Quem disse isso? Cristo. Porque entrando no mundo, quem? Cristo. Ele disse para quem? Para o Pai: sacrifício e oferta não quisestes, porque o povo ofereceu durante toda a história, mas um corpo me preparaste. Porque Jesus sempre existiu, amém? Ele só ainda não tinha um corpo materializado, porque ele sempre foi um mistério escondido no coração do Pai, que nem os anjos conheciam. Os anjos que andavam com Jesus conheciam Jesus, mas os anjos que estavam no céu não conheciam Jesus. Parece loucura, né? É só você ler o Salmo 24, o que diz? Abri, ó portais eternos, para que entre o rei. O rei? Alguém pergunta: quem é este rei da glória? Quem é que pergunta? Quem está no portão eterno. Quem é que responde? Quem está entrando com Jesus. Jesus está subindo com os anjos que estavam com ele na terra, e quando ele entra no céu, os anjos conhecem ele, mas quem estava no céu não conhecia, porque nunca tinha visto o corpo porque o corpo de Jesus sempre foi escondido no seio do Pai, só o Pai conhecia. Então quando ele está entrando no céu, os anjos que estão nos portais celestiais perguntam: quem é este rei da glória? Aí os anjos que estão com ele respondem: é o poderoso Senhor da batalha, ele é o rei da glória. Talvez você não conhecia ele porque você nunca tinha visto o corpo, mas este é o corpo que o Pai sempre teve no coração, porque Jesus sempre foi o mistério que estava escondido no coração do Pai, e nós somos os privilegiados, porque Paulo escreve dizendo que o mistério oculto em todos os séculos agora foi manifestado para a igreja. Irmão, só o pastor Maurício entendeu. Os anjos, sabe os anjos, querubim, serafim, arcanjo, são muito melhor que a gente, sim ou não? Muito melhor não, porque o texto diz que eles são um pouco melhores que nós, mas são seres santos, sim ou não? São seres que não pecam mais, são seres que não tem como mais se rebeliar. Nós temos, porque os anjos não. E Deus não quis manifestar o corpo de Cristo para os anjos, mas quis para você, bonitão, bonitona, que está aqui essa noite. Você é privilegiado. Eu sou privilegiado. Então, Jesus fala dizendo isso: um corpo me preparaste. Olha o 6 do capítulo 10. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E agora que a nossa mente tem que ficar preparada, porque que primeiro é esse e que segundo é esse? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está falando do quê? Do Primeiro Testamento. O Primeiro Testamento que era baseado no sangue de cordeiros e bodes, que não tinha poder de tirar pecado. Com o sacrifício de Jesus, ele está falando: coloca agora o segundo, que é o quê? A partir do sangue dele, do testamento que ele trouxe, esse tem poder de tirar o sangue. Então tira o primeiro e coloca o segundo. Amém? E agora eu preciso caminhar um pouco para a gente entender como que esse primeiro e segundo aí se estabeleceu. E agora eu quero pedir para o meu pastor abrir a Bíblia aí em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4,
versículo 9 até o 11. Por quê? Porque para a gente entender isso, nós temos que voltar no princípio. Eu não durmo, eu não costumo pregar assim, mas eu preciso fazer a introdução. Daqui a pouco eu dou uns gritos e você acorda. Mas fica ligado comigo, amém? Então eu preciso fazer essa volta aí para o Gênesis, porque é no Gênesis que se explica tudo. Por quê? Porque existia um sangue que foi derramado lá no Gênesis. E esse sangue estava clamando. E esse sangue foi a base para estabelecer esse primeiro mandamento, esse primeiro testamento de remissão de pecado através de sangue. Porém, Jesus veio para trazer o Novo Testamento através do sangue dele, que é muito mais perfeito. E aí o pastor vai ler, por favor, pastor. Gênesis 4, 9 até 11. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. O que o pastor leu? Que o sangue do irmão de Caim fazia o quê? Clamava desde a terra. A terra, irmãos, antes do pecado, todo mundo sabe, ele dava fruta, era maravilhosa e tal. Adão pecou, começou a nascer espinhos e abrolhos. Porém, a terra ainda tinha força. Depois que um sangue inocente cai sobre a terra, Deus diz que a terra não dará mais a sua força. Agora o homem terá que trabalhar, se esforçar. Quando o sangue de Abel cai na terra, a terra entende ou não entende o que estava acontecendo, porque nunca tinha caído sangue sobre a terra. Ainda mais o sangue inocente, porque a terra não é lugar de receber sangue, é lugar de receber água, vida, mas sangue não. Então quando o sangue cai sobre a terra requer agora a justificação desse sangue. Então o sangue de Abel começa a clamar por justiça, não é vingança, é justiça. Então baseado nesse sangue, toda a história foi escrita. Por quê? Porque o sangue inocente clama por justiça. É isso que fazia os sacerdotes, oferecia sacrifício através do sangue, para tentar justificar o pecado do povo. Quem está entendendo, diga amém. Não dorme, vamos chegar lá. Quando Caim mata Abel, antes disso, Adão já tinha pecado, amém? Adão e Eva já tinham pecado. O texto diz em Gênesis 3 que existia no meio do jardim a árvore da vida, estava no meio do jardim, que representa Cristo, amém? Ele é a videira verdadeira. Adão tinha acesso a essa árvore através de um caminho, e essa árvore ficava no meio, e sempre quando a Bíblia fala de meio, está falando de um lugar especial. Observe que sempre Jesus aparece no meio. É só você ler os evangelhos, sempre, meu pastor Maurício, ele aparece no meio. E estavam reunidos, Jesus apareceu no meio. Estava lá o povo, a casa em Cafarnaum lotada, Jesus estava pregando ele gosta de estar no meio. Não de lado, não atrás, no centro, no meio. Era para você dar glória, mas deixa para lá, outra oportunidade de você dar glória. Amém, minha pastora? Que ele esteja sempre no centro, no meio da nossa vida. Mas a engrenagem está caminhando, a gente vai chegar lá. Quando Adão peca, o que Deus faz? Deus tira Adão do jardim. Deus tira Adão do lugar santíssimo. Ele não expulsa Adão do jardim em si, da terra em si. Ele expulsa Adão do lugar santíssimo, que era onde ficava a árvore da vida. Ele fala bem assim: para que ele não coma da árvore depois de pecar, e ele vai se tornar um eterno pecador como o diabo, e não vai ter mais oportunidade de ele se redimir. Então vamos tirar Adão do jardim. Eu quero que meu pastor abra aí em Gênesis 3, versículo 22 até o 24. Deus tira Adão do jardim e coloca para fora do jardim. Ele vai colocar guardas no jardim. E aqui que a gente começa a entrar no centro da mensagem. Porque observe que o homem gradativamente ele vai se afastando do centro da vontade de Deus, que é o quê? A árvore da vida, amém? O lugar santíssimo. Primeiro Adão sai do centro da árvore da vida. Depois o filho dele, Caim, mata o irmão Abel. E o texto diz que, o pastor leu, que Caim ele agora vai andar errante e vagabundo. Caim agora sai de trás do jardim e vai para as outras terras. Ele se afasta mais ainda da árvore da vida, fica mais distante. E assim continuamente, até chegar em Noé, Deus destruir todo mundo, reconstruir a humanidade, e o povo continuar pecando e cada vez mais se afastando da árvore da vida.
Agora observe, e é muito curioso, irmão, porque observe o que Deus colocou para guardar a árvore da vida. Pode ler, pastor Mário, por gentileza. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Diga amém por isso. Olha que texto maravilhoso e que conexão maravilhosa. Porque quando Adão peca e Deus tira ele do jardim, Deus coloca o quê? Querubins. A palavra querubim é do hebraico querube, aquele que guarda. Querubim é um anjo que guarda, protege. Então Deus coloca querubins na porta da entrada do jardim e coloca uma espada. No texto do pastor diz revolvente, né? Na minha tradução diz assim, uma espada flamejante. Deus não é o querubim com a espada, é os querubins um do lado do outro e uma espada que ficava girando na frente da entrada do jardim para proteger o caminho, porque agora por causa do pecado do homem o caminho estava fechado. Então quer dizer que para esse caminho ser aberto, o que tinha que acontecer? Alguém tinha que enfrentar o querubim e a espada. E você quer que eu te prove que existiu um homem que enfrentou o querubim e a espada? E você já leu esse texto muitas vezes, e talvez você nunca parou para pensar nisso, porque a gente olha muito limitadamente para o texto e acha que tudo é físico, mas eu tenho que olhar com os olhos espirituais, que é como diz Paulo, que o homem espiritual ninguém entende, ninguém consegue discernir, é a Bíblia, irmão. E agora, leia com o pastor, comigo, todos juntos, esse texto maravilhoso de Lucas, capítulo 2, versículo 34 e versículo 35, porque para nós podemos voltar para o centro do jardim, alguém precisava abrir o caminho. Então não foi assim, Jesus morreu, o caminho se abriu automaticamente, não. Existiu um processo para o caminho ser aberto, porque o pecado do homem foi muito grave, fez com que Deus fechasse o caminho. O que Deus faz? Vou proteger a árvore da vida, porque a árvore da vida tem o poder de conceder a vida eterna. Se Adão comesse da árvore antes de pecar, ele seria eterno, sem pecado. Depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora entende, e ele comesse, ele seria um pecador eterno, como o diabo. Por isso, já se perguntou por que não tem perdão para o diabo? Por que não tem perdão para o diabo? Pergunta assim, por quê? Porque o diabo não foi tentado. O diabo não foi tentado. Por que Deus te perdoa todo dia? Pergunta por quê? Porque nós somos tentados. Adão foi tentado, Eva foi tentada, o diabo ele estava com Deus, não existia mal. O texto de Ezequiel 28 diz que o mal se criou dentro dele ele criou a iniquidade. Então ele não foi tentado, para ele não ter perdão. Então é como se fosse ele e os anjos tivessem comido da árvore da vida em pecado e viessem pecadores eternos, não tem mais perdão. Agora eu e você pecamos todo dia. E sabe o que Jeremias escreve? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Você peca à noite, pede perdão, de manhã tem uma misericórdia nova te esperando, fresquinha para você usar mais um dia. E o que ele faz com o pecado de ontem? Ele joga no mar de esquecimento. Deles eu não lembrarei nunca mais. Taca a espada na cabeça e diga amém. Pastor, por gentileza. Lucas 2, versículo 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha aí, uma espada transpassará a sua, não é o corpo, porque o corpo dele estava onde? Na cruz. O trabalho de Jesus, como eu preguei aqui na última oportunidade, ele foi um trabalho no corpo, na alma e no espírito.
Então o corpo de Jesus estava na cruz, mas a alma dele estava fazendo um processo de oferta de sacrifício. Para quê? Para abrir o caminho para eu e você poder entrar agora no Santo dos Santos. Então a alma dele, não foi ele em corpo que foi a alma dele. Quando ele expira, a alma dele vai levar o seu sangue até o Pai. E quer que eu te prove mais? Olha o que diz Isaías 53. Se você quiser só anotar, pode só anotar. Olha o versículo 5, um texto maravilhoso que a gente prega tanto. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que? O corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Onde? No corpo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Que pisadura? Tanto a da cruz como a da alma, quando ele está entrando no lugar santíssimo, para ir de encontro com a espada flamejante, ele está oferecendo o seu sangue para o Pai. As pisaduras dele vai nos sarando. Cada passo que ele dá sara a nossa consciência. Eu vou te provar. Olha o que diz no versículo 10 do capítulo 53 Isaías. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma, não é o seu corpo, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha o 11, que tremendo. O trabalho da sua alma ele verá. Quem verá? Deus vai ver o trabalho de Jesus e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ah, meu irmão, que texto! Imagina a cena, o corpo de Jesus na cruz, o Espírito rendido ao Pai, e a alma dele entrando no céu, com o sangue na mão, de frente com os querubins, e a espada flamejante, dizendo assim: a espada é para o Washington, é para o Adão, é para o Mário, é para a Elisângela, é para a Rita, é para o Maurício, e Jesus, eu vou tomar a espadada por ele. A alma dele está entrando no lugar santíssimo. A alma dele está entrando no jardim. Para quê? Para nos levar de volta para o jardim. Eu estava muito longe, muito distante, e ele decidiu abrir o caminho que passou séculos e séculos fechados. Mas ele decidiu tomar a espada que era minha, tomar o castigo que era seu, que era meu, que era nosso, e agora abrir-se um novo e vivo caminho. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. A cruz não é o fim, é o processo. Muita coisa aconteceu. Se você ler o Salmo 22, Salmo 69, Salmo 120, Salmo 19, Salmo 18, você vai ver o que aconteceu na cruz. São tudo projeções proféticas. De na cruz, enquanto os soldados olhavam com olhar de riso, alguns olhavam com olhar de pena. Ah, que coitado. Todo mundo pensando que ele estava ali perdendo. Não, ele estava vencendo, porque enquanto o corpo dele estava ali morto, imóvel, a alma dele estava fazendo um trabalho tremendo, um trabalho que foi um trabalho eterno para trazer redenção para você e para mim. E alguns diziam: desce da cruz. Ele poderia descer, mas se ele desce da cruz, o trabalho não estaria concluído. Ele precisava morrer, a sua alma fazer o trabalho, e no terceiro dia ele ressuscitar. Volta comigo para Hebreus. Você está entendendo? Diga amém. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício tridimensional. Foram 3 etapas: alma, corpo e espírito. Olha o versículo 12 do capítulo 10. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Olha o 16. Este é o concerto que farei com eles. Quem está dizendo isso? O Espírito Santo. Este é o concerto que farei com eles através de Cristo.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta ao 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. O povo tinha que estar na sinagoga constantemente, ouvir a exposição da lei, cumprir os mandamentos, tentar viver aquela vida regrada, e era muito difícil. O povo tinha que andar com a lei na cabeça, gravada. Quando Jesus veio, sabe o que ele fez? Eu não quero que eles tenham a lei limitada a papel, a uma pedra, a um culto. Eu porei a minha lei nos corações deles. Provérbios escreve tanto sobre isso, que o segredo está no coração. Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Davi sabia que o segredo não era decorar a lei, porque a letra mata. O segredo era guardar a palavra no coração. Então, quando ele chega para Deus para pedir perdão pelo seu pecado, que foi gravíssimo, ele não chega recitando as leis como ele sabia, como ele entendia, não. Ele chega com a palavra no coração, pedindo perdão e dizendo assim, no Salmo 51, não retire de mim o teu espírito, não afaste de mim a tua presença, purifica-me como sopo e me tornarei alvo como a neve. O segredo não é decoreba, porque tem muita gente que sabe a Bíblia muito melhor que todos nós que estamos aqui, mas não vive, não tenta viver, porque é muito difícil viver, mas não tenta viver a palavra. Não é caminhar com a Bíblia debaixo do braço, eu sou crente, passei o irmão, Jesus te ama. É viver a vida com a palavra no coração. O que tem a palavra no coração? É não pecar? Jamais, somos pecadores, irmão, até a morte, até Jesus voltar e não sermos glorificados. Somos tendenciosos a pecar, mas ter a palavra no coração é reconhecer que você é totalmente dependente dele, e a palavra é aquilo que te molda, que te aprimora, que te ajuda, que te alicerça, que vai fazendo com que você caminhe um dia melhor que o outro. Essa é a tendência de quem vive a palavra. Não é um manual para nunca mais pecar, é um manual para viver a vontade de Deus. A lei no coração. Escreverei nos seus entendimentos, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Aí no 19 o texto diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. E agora eu espero que você já tenha tirado a imagem do santuário físico da sua cabeça, porque o texto já está muito longe disso. Esse santuário físico ficou lá no capítulo 9. O texto agora é totalmente espiritual, porque a ousadia que Deus quer que você tenha não é para vir na igreja no domingo, porque para isso não precisa de ousadia. Só você se arrumar bonitinho, colocar essa roupa e vir para a igreja. Não precisa de ousadia. O diabo vai te tentar para você não vir, talvez. Tem crente que o diabo nem tenta mais para vir na igreja, porque ele vem, vem, senta, ouve, vai embora, não muda nada, então vai tentar para quê? Deixa ir lá. Tem aquele ditado agora, né? Vai tirar para quê da igreja? Se está dando mais trabalho na igreja do que fora, deixa na igreja. A ousadia é para entrar no santuário que Jesus entrou. Só que a diferença é que agora você não precisa mais de sangue, você não precisa de bode, você não vai tomar espadada, não vai ter um querubim doido para te matar, não. Por quê? Porque tudo isso ele já fez por você. O que eu tenho que fazer? A pergunta assim, o quê? É só entrar. É só ter ousadia. O que é ousadia? É convicção que você pode. Eu nunca tinha ouvido aquele Nico Rogério cantor. Que ousado, né? Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu oro, o inferno cai. É muita ousadia falar isso, mas é Bíblia. Porque quando você ora, algo acontece. Quando você tem ousadia para começar a caminhar uma vida em direção ao centro da vontade de Deus, nada vai poder te parar. Eu não disse que não vai tentar te parar, mas nada irá te parar. Pergunta por que é bem forte.
Porque Ele já abriu o caminho. O teu maior inimigo é você mesmo, é você vencer você todo dia, toda hora e dizer: eu vou caminhar o caminho que Jesus abriu para eu caminhar. Não tem mais querubim, não tem mais espada flamejante, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A alma dele foi ferida no meu lugar. Sabe o que eu tenho que fazer toda vez que eu pecar? Toda vez que a minha mente pecar, lembrar que a cabeça dele foi ferida com a coroa por causa de mim. Quando a minha mão quiser pecar, lembrar que as mãos dele foi ferida por causa desse pecado que a minha mão quer cometer. Os pés dele, onde eu caminhar, eu tenho que lembrar, os pés dele foram feridos por causa desse pecado que eu quero cometer. Porque o sacrifício dele não está limitado àquele povo, nem agora. É um sacrifício que abrange todo o tempo, é passado, presente e futuro. Consumiu de uma única vez, ele não precisa mais entrar várias vezes. Agora ele está do lado do Pai. Jesus, homem, do lado do Pai, com as mãos furadas, pé furado, está do lado do Pai, fazendo o quê? Agora não é mais remidor, porque já remiu. Ele é o que agora? Advogado. Advogado, porque mesmo estando remidos, o diabo quer nos fazer pecar e levar-nos para o tribunal e nos acusar, porque ele é o acusador das nossas almas. Só que agora o sacerdote se levanta como advogado, para quê? Para interceder, para trabalhar pelas nossas causas, para advogar as nossas causas. Eu não mereço isso, definitivamente eu não mereço isso. Tem ousadia. Será que alguém tem ousadia aqui essa noite? Ixi, irmão, essa ousadia aí, o diabo... essa ousadia aí... Sabe o que é ousadia, irmão? É saber que você está errado, que você falhou, que você pecou, e o diabo está tramando para te acusar e te matar. Mas você ter ousadia e saber que o perdão de Deus é maior que o teu pecado. Caim não teve essa ousadia, porque ele falou assim: o meu pecado é muito grande, então eu vou embora, Deus não é capaz de me perdoar. Não. Ei, o perdão dele é maior que o teu pecado. Faz como Davi, tem ousadia, entra no lugar santíssimo, come o pão do lugar santo, oferece sacrifício, se prostra, entra onde está a presença. É ousadia. O pecado nos faz ter vergonha de nós mesmos e às vezes nem conseguir orar. Você vai orar, você tem vergonha, porque você acha que o seu pecado foi tão grave que Deus nem vai te ouvir. Não é assim? Isso é que faz o pecado. Mas a ousadia não vem de nós. Olha o que diz o texto: ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Ei, sabe quando você vai ter ousadia? Quando você entender que não depende de você, depende do sangue, porque o caminho já foi aberto. E como eu disse, as pisaduras dele nos sarou. Cada pisada, cada sangue derramado ia nos sarando. E agora eu sou justificado. Eu sou justificado. Quando eu entendo isso, irmão, eu não vivo mais uma vida de complexos, uma vida de achar que sempre tudo está conspirando ao meu redor, e que eu erro demais, e que eu tenho que trabalhar para ser melhor todo dia, mas não achar que eu sou tão pecador que não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para o diabo, irmão. O diabo não tem mais jeito. Agora para a gente, enquanto existe o fôlego de vida, ainda há esperança. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue não é de bode, não é de carneiro, não é do papa, não é do pastor, não é do obreiro, é de Jesus. Olha o 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. O que significa a palavra consagrar? A palavra consagrar significa separar, significa tirar, deixar exclusivo. Exclusivo é uma palavra maravilhosa. Deixar exclusivo, o que é isso? O caminho não é para qualquer um, é consagrado para quem? Só para quem anda através do sangue dele. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Ele separou esse caminho. Esse caminho que ele preparou, que ao mesmo tempo é ele, que é tremendo, porque ele diz: eu sou o caminho. Ele preparou e ele mesmo é o caminho. Ele abriu a porta, mas ele também é a porta. Não é loucura? É Jesus. Sabe qual é o problema? Que a igreja, de um modo universal,
tem apresentado um outro caminho, um caminho de facilidades, um caminho que parece que é tudo muito fácil, que tudo é só chegar, entrar de qualquer jeito, tudo certo. Não é porque ele pagou o preço que eu tenho que viver sem dar valor ao preço que ele pagou, porque o caminho ele abriu. Só que nós podemos caminhar maravilhoso, só que nesse processo de chegar até onde ele quer que a gente chegue, vai acontecer tanta coisa. Ele disse em João 16 que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. A garantia. O segredo, não sai do caminho. Está na prova, está difícil, não sai do caminho. Porque eu tenho a plena convicção de que eu vou chegar onde Ele quer que eu chegue, porque Ele disse que Ele já venceu. Sabe o que você luta? Uma guerra vencida. E por que você luta? Para você não achar que você que venceu, que está tudo ganho porque você é bom. Então você vai continuar caminhando até você chegar lá e ver que realmente tudo aconteceu como Ele falou que iria acontecer. Nenhuma palavra que Ele disse que é por terra. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você nunca vai ver em nenhuma outra parte da Bíblia essa palavra, grande sacerdote. Tem muitos sacerdotes, mas o grande sacerdote é só Jesus. Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não é sobre a igreja unida, não é sobre o verbo, não, é sobre a casa de Deus. Não é um ambiente físico, não é um lugar que eu vou aos domingos apenas, é o lugar que eu entro e tenho a convicção que Ele está comigo. Ele é o sacerdote desta casa, do teu lar, da tua família, da tua empresa, do teu trabalho, aonde você estiver. Se você está conectado com Ele, é Ele o grande sacerdote de onde você estiver. A casa de Deus não se limita mais ao santuário terreno. Olha o texto, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Cheguemos com o verdadeiro coração. Quer dizer que tem gente que chega com coração falso. Quer que eu te prove? Caim foi o primeiro. Caim ofereceu um sacrifício tão desleixado que Deus olhou assim e falou: Caim, volta lá e faz outro. O texto diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque ofereceu de qualquer jeito. Agora Abel ofereceu o melhor, com o seu coração, a primícia, tudo que ele tinha. Sabe qual é o problema de não conseguirmos alcançar esse lugar de intimidade? É quando a gente quer fazer de qualquer jeito. Quando a gente quer fazer sem inteireza de coração, sem um coração verdadeiro, sem um coração disposto a se render. Cheguemos com o verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que água limpa é essa? A palavra. A palavra através do Espírito. Jesus disse isso no João 7,38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. E falava ele isso do Espírito Santo. A palavra é a água que nos limpa através do Espírito, que nos purifica. Cheguemos-nos com inteireza, com o corpo purificado, lavado com a palavra. 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O Rogério cantou quase agora aqui sobre esperança, quando ele disse: ele virá num piscar de olhar. Essa é a nossa esperança é Cristo. Quando a nossa esperança é Cristo, e a gente retém isso firme em nós, na nossa convicção, o texto diz: porque Ele é fiel, porque Ele prometeu, e Ele é fiel ao que prometeu. Porque aquele texto aquele hino é muito lindo.
Tu és fiel, fiel, fiel a mim. Mas o que a palavra diz é que ele é fiel ao que ele prometeu. Ele não pode ser, ele continua sendo fiel ao que ele prometeu, não fiel àquilo que eu faço. Como Deus ser fiel a alguém que vive desobedecendo ele? Ele é fiel à palavra que ele já determinou lá atrás. A palavra que ele prometeu. E talvez eu tenha deixado de viver o que ele prometeu pela minha desobediência, pelos meus erros, e tenho perdido a esperança. E o que o texto nos convida? A reter firme a confissão. É confessar que a esperança continua sendo Cristo. Nós viramos o ano com a esperança de um 21 melhor, amém? Claro que viramos. A casa, o carro, o emprego, a promoção, o dinheiro, tudo isso é maravilhoso. Só que a nossa maior esperança tem que ser Cristo. Se eu virar o ano e não acreditar que Jesus pode voltar em 2021, nem ter orado para isso, nem ter clamado por isso, nem esperar por isso, talvez eu tenha mudado a prioridade da esperança. Eu estou que nem o discípulo no caminho de Emaús. Eu esperava que fosse ele. Nós acreditávamos que fosse ele que ia remir. Eu pensava que ele fosse, mas já é o terceiro dia. Já é 2021 e falaram que a pandemia ia passar 3 meses. Já vai para 1 ano e a pandemia está aí ainda. A esperança está aqui no governo, no presidente, no prefeito, no vereador. Eu confesso que a minha esperança continua sendo Cristo. E se Ele está permitindo todo esse processo para que eu volte para o caminho, que aconteça isso. Mas que eu volte para o caminho, porque o nosso lugar sempre foi o jardim. O nosso lugar sempre foi o lugar santíssimo. O lugar que Deus sempre quis que a gente estivesse é o lugar santíssimo, de frente da árvore da vida e se alimentando dela. Se não fosse assim, ele teria dito para Adão: Adão, não coma da árvore da vida. Pelo contrário, ele disse: coma de toda a árvore do jardim, só não do conhecimento do bem e do mal. Então, da árvore da vida ele podia comer. Cabeção não comeu. E aí pecou e fez tudo errado. Mas não perdemos a esperança, porque a árvore da vida decidiu se manifestar fisicamente. Quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, João 15, e vós sois os ramos que cresceram em mim. Não, vocês foram enxertados em mim pela misericórdia dele. Tudo isso para voltarmos para o caminho. O convite para mim e para você, esta noite, para você que está ouvindo essa mensagem em casa, é para que a gente volte para o caminho. Eu não estou falando de pecado não, irmão. Não estou falando de você estar desviado. Pode ser também que você esteja desviado, volta para o caminho, porque senão as coisas vão estreitar para o teu lado. Mas eu estou falando de um caminho de estar em relacionamento diário com Ele. Eu preciso voltar para este caminho. Porque não é porque nós estamos na igreja que nós estamos constantemente, perfeitamente andando como Ele quer no caminho. Não estou falando que você saiu do caminho, mas talvez você decida dar uma paradinha no caminho, fazer um drive-thru, né? Pegar um lanche rápido, e talvez se dispersou do caminho da árvore da vida. Eu estou falando de talento, de dom, de convicção, de chamada, de propósito. Eu estou falando de alguém que sabe que o caminho dele é aquele que ele precisa voltar para o caminho, para voltar a uma vida de intimidade. Estou falando para você, estou falando para mim, para nós. Talvez se eu perguntar para todo mundo aqui de 100, você vai ter experiências muito melhores há tempos atrás do que você teve agora. Eu tenho plena convicção. E você talvez se lembre disso e queira viver coisas maiores. Então a gente precisa estar no caminho, mas viver o que Ele quer que a gente viva no caminho. E talvez a gente não esteja vivendo, talvez eu, vou falar de mim, não esteja vivendo aquilo que Ele quer que eu viva neste processo. A minha esperança é que o caminho está aberto, e Ele não irá fechar o caminho. Ele não irá fechar o caminho, porque o caminho precisa estar aberto, porque é um processo para chegar até a vida, porque Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é um processo. Eu entro no caminho, eu conheço a verdade e encontro a vida, a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. O salmista diz que bem-aventurado o varão que não se detém, não se assenta, não compartilha, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas.
Ele está fazendo uma comparação de Cristo como uma árvore, a videira, e nós que fomos enxertados nele, agora dando fruto nessa ação própria, regados pelo rio do Espírito Santo, frutificando da maneira que Ele quer quando nós estamos no caminho. Eu quero te convidar para a gente ficar de pé. E a minha oração é que você tenha entendido essa palavra, amém? E que essa palavra fique gravado na tábua do teu coração. Aí o inimigo não rouba, aí as aves não roubam, aí as pedras não apertam no teu coração, não. Eu quero fazer um convite para você, para nós. Eu tenho conversado com alguns amigos, gente crente, mano, não tô falando de gente desviada não, gente crente, que neste período, principalmente de pandemia, o tom da fala deles é a seguinte: eu queria voltar a ser como eu era, eu queria fazer o que eu fazia, eu queria poder viver o que eu vivi. E eu falo para eles, eu também queria fazer muitas coisas que eu já fiz, e muito melhor. Só que vamos parar então de olhar um pouquinho para o que a gente já fez. Porque o texto diz que Ele abriu um novo e vivo caminho. O caminho é vivo, é novo e vivo. É uma palavra que eu vejo como um presente contínuo, é algo que não vai ficar velho, é algo que não vai morrer. Então eu não preciso ficar olhando para trás vendo o que eu já fiz, mas olhar para o caminho e ver o que eu posso fazer a partir de agora, o que eu posso mudar a partir de agora, o que eu posso me mover para que algo aconteça, porque o que não pode é eu continuar da maneira que eu estou. O que não pode é nós, e agora eu falo da igreja, continuar pragmáticos, estagnados, continuar achando que vai cair o milagre do céu. Se Ele quiser que mande o milagre do céu, Ele manda, mas Ele sempre requereu de nós uma ação. Sempre, sempre, a Bíblia é repleta disso. Uma ação, por mínima que seja ação, mas Ele sempre pediu uma ação. Mínima que seja, nem que seja 5 pãezinhos, é uma ação. Uma atitude de mudar o lado do barco, é uma ação. Jogar de novo a rede, é uma ação. Mas uma ação que te leve de volta para o caminho. Uma ação que me leve de volta para o caminho. E esse caminho é o centro da vontade dEle. E estar na igreja, estar no culto, isso aí não é completamente estar no centro da vontade de Deus. Porque a pergunta é, como é que está sendo lá fora? Como é que está sendo no meu dia a dia? Como é que está sendo na minha empresa, na empresa que eu trabalho, na faculdade, na rua, onde quer que eu esteja? Será que eu continuo no caminho como eu estou na igreja? O texto termina dizendo para a gente reter firme. Isso requer firmeza. São palavras que são chaves: ousadia, convicção, firmeza, fé, esperança. Tudo isso em Cristo. Não nas coisas, não no governo, não no presidente, não no prefeito, porque eles certamente irão te decepcionar. Eu tenho plena certeza disso. Eles irão te decepcionar, mas como disse o presbítero Rogério, Salmo 25, quando nós acreditamos e confiamos nele, uma convicção nós temos: Ele não irá nos decepcionar. Nele nós não somos abalados. Triste de vez em quando, atribulado de vez em quando, porque a luta vem, mas nunca desanimados, porque a aprovação traz esperança, a dificuldade traz fé, a tribulação traz convicção de continuar acreditando que Ele está nos direcionando para o caminho. Eu quero te convidar, toda vez que você achar que você está parado, está desanimado, está fora do propósito, se lembrar o preço que Ele pagou para abrir o caminho. Talvez isso vai fazer com que você se constranja a querer ficar firme no caminho.
quando eu me pego pensando no quanto eu erro e o quanto Ele fez para que eu pudesse viver o que eu posso viver hoje, eu sinto vergonha de mim mesmo. Eu falo, o Washington precisa melhorar. Eu preciso tomar uma atitude, mudar e preciso voltar para o centro da vontade dEle. Buscar mais, caminhar mais, estar mais direcionado, estar mais centrado, ler mais, comungar mais com os irmãos, viver exclusivamente para Ele. Eu quero te convidar nessa noite a você lembrar aí do teu propósito, do teu chamado. Estava conversando com o pastor Maurício por esses dias e parece que tem gente que já está pegando a pandemia como bichinho de estimação. A pandemia, mas a gente tem que ter muita cautela, muita sabedoria, se prevenir, lavar a mão, tocar de longe, dar paz de longe, tem que ter, irmão, mas isso não impede ninguém de orar, de vir na igreja, de jejuar, de consagrar, de ler Bíblia, de estar com os irmãos, isso não impede. Que as praias estão lotadas, de crente, estou falando de hippie não, de crente. O shopping, você vai no shopping 10 horas da manhã, está lotado de quê? De crente. Você esbarra com crente no shopping, você esbarra no cinema, você esbarra no McDonald's, você esbarra. O ônibus, 4h30 da manhã, está lotado, irmão. E o cara dorme no meu ombro. Escola, se não for Jesus, é misericórdia. Eu não posso deixar que esse cenário atual me impeça de viver a vontade que Ele preparou para mim neste caminho. Não. Ei, foi muito custoso para estarmos aqui, irmãos. Foi muito custoso para você hoje ser cheio do Espírito Santo. Foi muito doloroso. Isaías diz que ele foi moído. Foi moído, dilacerado. E eu não quero mexer com o seu emocional não. Eu quero que você veja na Bíblia o que Ele fez para que você pudesse estar aqui livremente, com liberdade, com ousadia, para agora caminhar uma vida inteiramente exclusiva para Ele. Você quer viver essa vida? Eu quero viver essa vida. Como eu almejo viver essa vida? Como eu almejo valorizar o que Ele fez por mim? Como eu almejo valorizar o caminho que Ele traçou, o que Ele pagou, o que Ele fez, e nada que eu fizer vai pagar por isso, mas eu quero pelo menos valorizar, e tentar viver uma vida de melhoria, uma vida de melhora, uma vida de mudança, uma nova vida em Jesus. Ore comigo, interceda comigo por isso. Coloca a mão no teu coração neste momento. Eu estou pregando para gente que tem chamado. Não estou pregando para qualquer um, para um ouvinte qualquer que veio aqui ouvir uma palavra, voltar para casa alegre, não. Eu estou pregando para alguém que tem um propósito nessa terra. Alguém que Deus separou para fazer algo importante aqui. Você é relevante no reino de Deus. Amém? Você não é mais um número, você não veio para somar. Deus te escolheu para ser uma referência e pregar a palavra dEle. E Ele pagou muito caro por isso. E você é livre para fazer isso, para exercer tudo aquilo que Ele te capacitou, te instruiu, toda essa instrumentalidade que Ele te deu, use, exerça. Viva o teu propósito, aonde quer que você esteja. Viva o teu propósito. O caminho está aberto. Eu quero convidar os ousados para entrar nesse caminho essa noite. Os ousados que têm convicção, que têm esperança, que têm firmeza de fé. É para quem tem ousadia. Soberano Deus, eterno Pai, tudo aquilo que o Senhor me deste, Pai querido, eu preguei essa noite. E eu tenho uma convicção, Pai amado, que o Senhor está trabalhando em nossos corações, trazendo convicção de que o caminho está aberto para nós podermos caminhar e viver uma vida de novidade em Ti, Jesus. A árvore da vida está livre para nós podermos se alimentar dela. É Cristo, é o Senhor. É o Senhor que nos alimenta, que nos sustém. É o Senhor que nos dá vigor. Como diz Isaías, capítulo 31, é o Senhor, é o Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, voarão com asas como de águia. Esses são os que têm esperança no Senhor.
Recebe o renovo do Senhor essa noite em nome de Jesus. Para a tua alma, para o teu coração. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Se isso te conforta, quando Adão peca no jardim, não é Deus que vai embora, é Adão que se afasta, é Adão que se esconde, é Adão que se cobre com folhas e sai. E Deus continua voltando na mesma hora, no mesmo lugar onde eles sempre se encontraram, e diz: aonde está você, Adão? Eu vejo investimento de Deus em nós, em continuar vindo todos os dias, vindo nos buscar, dizendo assim: onde está você, Washington? Porque eu continuo aqui te esperando para ter comunhão contigo, para te abraçar no mesmo lugar, no jardim. O caminho está aberto, amém? Você acredita nisso? O novo e vivo caminho, tenha ousadia. Igreja Unida de Cumbica, tenha ousadia. Deus colocou em você uma unção de ousadia para entrar neste caminho e viver uma vida que glorifica a Ele em nome de Jesus. Se você acredita nessa palavra, glorifica o Senhor, aplauda o Senhor, reaja, responda em nome de Jesus. Pela imensidão da terra